Gente, e agora, falando sobre o assunto da nossa aula de hoje, que são as propriedades da água, né? Terminando a parte de água. Então, nós já vimos algumas propriedades e vamos concluir hoje esse assunto. Então, gente, uma das principais propriedades é a pressão, tá? A pressão, ela vai servir para que a gente utilize a água em muitos casos do nosso dia a dia. Transporte, condução de água para as residências, né? E várias outras utilidades. Então, para a gente entender essa ideia da pressão, essa propriedade, ela está relacionada com a distribuição, né, da massa sobre um ponto. Quanto maior, tá, o espaço distribuído, menor é a pressão. Tá? Se ela se concentra num ponto menor, a pressão exercida é muito grande. Tá? Então, a gente pode observar aqui na figura, olha só, quanto maior a coluna de água, mais longe vai o jato. Significa que a pressão está bem forte aqui nessa primeira parte. Conforme vai subindo aqui, ó, onde os furos vão sendo observados, o jato de água vai diminuindo. Por quê? A coluna de água se torna menor, então essa pressão também se torna menor. Por isso que num prédio de apartamentos, os apartamentos que ficam junto ao primeiro andar e assim, no segundo andar, a pressão de água nas torneiras é sempre mais forte do que no último andar. Tá? A coluna de água vai ser maior naquele ponto. E isso também faz com que a água exerça uma pressão de baixo para cima, tá? Ajudando aí, por exemplo, na flutuação e dos objetos. Quem estudou muito essa relação da pressão foi esse cientista, tá? Um matemático chamado Blaise Pascal, e a conclusão dos estudos dele ficou conhecida como o princípio de Pascal. O que ele observou? Que a água transmite a pressão que recebe e transmite igualmente por todo o líquido. Então, esse desenho aí é muito comum de ser encontrado. Hoje, observa bem, a pressão está sendo exercida em um ponto do líquido e esse balão está cheio de furos. Observem que os jatos estão saindo todos por igual, demonstrando que a pressão está se distribuindo por igual no líquido. Por isso que ele vai distribuindo desse jeito. Então, esse princípio de Pascal foi usado e até hoje pelos engenheiros em determinadas construções para trabalhar com a água. Tá? Outra coisa que ele observou foi o princípio dos vasos comunicantes. Observem aí a figura. Tá vendo? Quando nós temos dois ou mais recipientes interligados entre si, vai fazer com que o líquido vá se distribuindo até chegar no mesmo líquido, no mesmo nível em todos esses recipientes. Não importa o tamanho nem a forma que o recipiente tenha, tá? O líquido vai se distribuir de forma igual até atingir o mesmo nível. Isso, gente, serviu nas construções de prédios e casas e hospitais para a distribuição de água. Vocês observem que a caixa d'água está sempre colocada em um ponto alto, no telhado, né, numa região mais alta, em cima do prédio. Porque conforme a água desce por aqueles canos,
a tendência dela depois é tentar voltar e atingir o nível da caixa d'água. Então, a gente vai ter a distribuição de água por todos os cômodos, tá, da casa, e com bastante pressão, né? Então, esse princípio serviu e serve até hoje para isso. Essa pressão que o líquido exerce, que a água exerce quando algum objeto é colocado dentro dela, foi chamado de princípio de Arquimedes, porque quem descobriu foi o Arquimedes, tá? Um filósofo grego, pesquisador grego lá, que gostava muito de pesquisar esses assuntos. Só que aí o rei deu lá uma incumbência a ele de descobrir se o ourives estava roubando o ouro para fazer as joias da coroa, né? Lá no reinado. E ele estava com a cabeça quente, não sabia como ele ia conseguir comprovar isso, se era verdade ou não. Ia tomando banho, ele observou que todo o corpo mergulhado em um líquido sofre a ação de uma força de baixo para cima, igual ao peso do líquido que saiu daquele objeto que tivesse lá, daquela bacia. Ele entrou, como é que ele observou isso? Na hora que ele entrou na banheira para tomar o banho, viu que a quantidade de água era a mesma que saía quando o corpo dele entrava. Então ele saiu igual um louco, pelado, gritando: Eureka, Eureka, descobri como é que ele ia comprovar se o ourives estava roubando ou não o rei. E com isso também ele descreveu o princípio do empuxo, né, que é a pressão exercida pela força da água, né, que explica que um corpo é capaz de flutuar nela ou um pesado navio capaz de navegar sem afundar. Okay? Essa história do Arquimedes está aí no livro de vocês, mais explicadinha, com maior detalhes. Depois vocês podem observar e ler, tá? Com maior cuidado isso, né? Então, está explicando que a água vai empurra o peso daquele objeto para cima, tá? Com sua força movida pela pressão. E quanto maior a área, mais fácil será a flutuação daquele objeto. A outra propriedade da água é a solubilidade, nós já tínhamos visto, tá? Com as misturas homogêneas e heterogêneas. Então, essa característica permite muitos usos para a água, né? A produção de muitos objetos e alimentos e produtos utilizados, e também na manutenção dos organismos, né? Para dissolver os nutrientes do nosso corpo. E o último é a tensão superficial. Essa propriedade resulta das forças de atração entre as moléculas que formam a água e que vão formar uma película na superfície. Como vocês podem ver, essas forças entre as moléculas permitem que elas fiquem unidas, formando uma espécie de película superficial, que ajuda alguns insetos até a deslizarem sobre a água, né? Mas essa tensão é facilmente quebrada quando se pinga uma gota de detergente aí na água, tá? Então, gente, esses são os assuntos relacionados a